À noite parece que é o melhor momento do dia pra gente refletir. Eu não sei porquê. Eu adoro quando tá esse silêncio, sabe? Parece que os barulhos externos realmente sumiram, né? Porque tá todo mundo dormindo. Não é à toa que talvez você só escute o barulho do meu ventilador ligado, porque eu não queria acordar ninguém enquanto eu gravava esse vídeo. Tô pensando em fazer um bloco nesse canal sobre pensamentos na madrugada ou pensamentos da noite. Eu ainda estou pensando como que vai ser, mas acho que é um bem legal. São vídeos que eu provavelmente não vou fazer algo tão super elaborado, porque é algo mais reflexivo que eu pensei agora e eu falei, cara, eu vou gravar um vídeo e é isso. Eu quero muito falar sobre o futuro. Como que o futuro ele é incerto e acho que é por isso que assusta a gente. Quando a gente tem um objetivo, a gente fica muito animado para alcançar ele. Só que quando a gente pensa no como vamos alcançar, a gente fica mais preocupado. E eu tava pensando, eu cheguei agora da faculdade, agora há pouco, e eu tava pensando sobre o que eu quero ser daqui a 5 anos, como que vai ser minha vida daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E eu tenho muitos planos e desejos de coisas que eu quero alcançar, coisas pessoais minhas. Mas eu fiquei pensando, nossa, como que a gente só pensa nisso também, né? E muitas vezes a gente deixa de viver o agora porque a gente tá tão focado nessas coisas. E não é errado a gente focar. A gente tem sim que ter objetivos e pensar como que a gente vai alcançar. Mas a gente tentar relaxar um pouco e a gente aproveitar experiências que a gente tem no dia de hoje, né? Porque a gente deixa de viver muitas vezes experiências ou até coisas, alcançar oportunidades, ou a gente deixa de fazer coisas porque a gente tá só focado no futuro. Eu fiz um vídeo sobre isso. Mas ao mesmo tempo, eu fiquei pensando, cara, eu não quero chegar quando eu tiver bem velhinho no final da vida e pensar, nossa, como eu podia ter feito aquilo, como que... É claro que é impossível a gente não se arrepender de alguma coisa que a gente não fez, porque a gente vai ganhando maturidade na vida e, e tá tudo bem a gente também ter errado muitas vezes na vida, a gente ter sido tímido em alguns momentos, mas eu fiquei pensando, cara, quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa que a gente quer tanto porque a gente tá com medo, porque a gente tá com vergonha. E chega lá no futuro a gente se arrepende. O futuro é uma coisa boa, mas também é algo assustador, né? E eu fiquei pensando que muitas vezes a gente deixa de viver o hoje só focado no futuro, mas também tem não só como a gente esquece de viver o hoje para focar no futuro, a gente também deixa oportunidades, sabe, que a gente, coisas que a gente gostaria de fazer, porque a gente tá muito preocupado. E eu anotei algumas coisas aqui de situações que a gente deixa de viver oportunidades, que é quando a gente principalmente está preocupado com a opinião dos outros. A gente deixa a opinião dos outros ditar o nosso humor, os pensamentos. E a gente fica sem viver experiências porque, e se tal pessoa pensar sobre mim alguma coisa ruim? Mas sabe, por que a gente tá tão preocupado em querer agradar todo mundo? E olha, a frase que eu falei, agradar todo mundo. Por que a gente tá querendo agradar todos? A gente não vai agradar todo mundo. E quando eu falo todo mundo, pode ver que eu dei uma ênfase aqui na frase. A gente também não tem que viver achando que a gente não tem que se importar com a opinião dos outros. Eu acho que é importante a gente se importar com a opinião daqueles que a gente ama e daqueles que são importantes para nós. Mas muitas vezes a gente deixa a preocupação da opinião de alguém afetar a nossa felicidade. Às vezes a gente quer fazer alguma coisa, mas e se os outros ficarem rindo de mim? Se alguém ficar com piadinha? E se alguém ficar falando? Cara, deixa falar. Vai viver. A gente tem que aproveitar o hoje, sabe? E eu acho que uma das coisas mais bonitas do hoje, do presente,
é a gente ter pessoas do nosso lado que são importantes. A gente tem que aprender a viver sozinho, sim, mas vamos ser sinceros, ter alguém do nosso lado fazendo companhia conosco é muito melhor. Construir relações genuínas é muito melhor do que viver sozinho. Nem Adão da Bíblia viveu sozinho. Não é à toa que tivemos Eva ao lado dele, porque não era bom que o homem andasse sozinho. Tem um filme que eu amo muito. Esse filme se chama Questão de Tempo. Nele tem um personagem que é o principal, que ele pode voltar no tempo a hora que ele quiser. Então, se ele fizesse alguma coisa que talvez ele se arrependesse depois, não, era só ele voltar no tempo e consertar. Mas ele aprende uma lição muito mais valiosa no final do filme, que ele viver cada dia como se ele tivesse voltado no tempo. Então ele para de voltar no tempo e ele começa a viver cada momento como se ele tivesse voltado no tempo. Mas como assim, Guilherme? Simples. Cada momento que está no presente, ele viver apreciando, como se ele se lembrasse que, cara, esse aqui é um momento único da vida. Tem tanta coisa boa em meio a tantas coisas ruins que eu posso aproveitar. Então eu vou viver nesse momento agora apreciando a pessoa que está do meu lado. Apreciar o momento, apreciar até coisas simples. E eu amo coisas simples, como simplesmente sentar no meio da natureza, assim, de um parque, o vento batendo no seu rosto. E você tá ali. E a melhor parte é você ainda estar com alguém, sabe? Então, coisas simples são legais. Mas a gente viver cada momento como se fosse realmente o único, porque é o único, cada momento é único. E eu acho que o que torna a vida mais bonita não é só alcançar bens materiais, porque bens materiais, eu acredito que eles ajudam a gente a viver coisas, experiências, e não é à toa que o trabalho, ele é muito importante. Mas eu fiquei pensando, cara, não é possível que a vida seja só trabalho, seja só viver acordando cedo, pegando ônibus, pegando trem, chegar em casa, dormir, acordar e repetir esse ciclo. Não. Mas a gente também viver experiências. E isso é o que torna a vida mais bonita. E além disso, de experiências, é viver experiências com pessoas. Experiências com pessoas que a gente ama. É tão legal e tão bonito ter pessoas ao nosso lado que a gente ama e que ama nós. Por isso que a gente tem que construir amizades, conexões verdadeiras com as pessoas. Mesmo que muitas vezes sejam poucas pessoas, nunca foi sobre números, mas sobre o quão genuíno é. É tão bom ter alguém que ama nós. E se caso você se sente que tem alguém que você não tem alguém que te ame verdadeiramente, eu tenho certeza que você vai encontrar. Principalmente sendo genuíno, sendo você mesmo. E se ainda você tiver em dúvidas disso, eu acredito que existe um amor sobre nós que é muito difícil de explicar o que é, mas existe um amor sobre nós. Só pra gente fechar, viva experiências olhando as coisas boas que você tem ao seu redor. Porque se a gente olha só o negativo, a gente vai ficar uma pessoa negativa. E até mesmo em situações super negativas, talvez exista alguma coisa boa que a gente pode tirar dali. Então, tente olhar para coisas boas e viva sem que para que você não se arrependa no futuro de escolhas que você fez hoje e você vai se arrepender de não ter feito. E viva para que você não chegue no futuro e se arrependa de alguma coisa que você deixou de fazer porque você estava com medo, da opinião de alguém. Sabe aquele sentimento que você tem no seu coração, que você quer tanto expressar por alguém? Cara, vai lá. Você está com medo de receber um não, mas
A vida nunca foi sobre ter tudo que a gente quer. A gente vai receber muitos nãos nessa vida. Mas vai lá. Enfrenta esse medo. É claro, né? Sendo realista a sua realidade de como que as coisas têm estado. Mas sabe aquela oportunidade que você tanto deseja alcançar? Tente criar ela. Você quer um emprego melhor? O que você pode fazer hoje para alcançar? Você quer ter mais tempo com a sua família, mas você está vivendo tempo com a sua família hoje? Então, resumindo, aproveite as coisas boas que você tem na sua vida e seja uma pessoa cara de pau. No sentido de, vai pra cima do medo, vai pra cima da ansiedade. Tem coisas que a gente tem que enfrentar. Não deixe pra você se arrepender lá no futuro de alguma escolha que você não fez ou que você fez hoje. E tá tudo bem errar, porque errar é humano e é o que torna nós, seres humanos, errar. Viva! Não fica só focado no futuro, mas o que você tem hoje na sua volta? Quais são as pessoas? O que é de importante que você tem na sua volta? Que talvez você não esteja apreciando da forma que deveria, por conta que você está só focado no futuro. E o que você pode fazer para mudar isso?